De volta com o CBN Maceió para que a gente possa conversar aqui com ministros dos transportes, ministro Renan Filho, senador alagoano, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o governo, esses primeiros meses, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a necessidade de um ministério que atua e atua muito forte para que a gente possa ter logística. Logística significa chegar nos lugares, chegar nas pessoas, as políticas chegarem, enfim, a atuação do Ministério, principalmente nesse período de chuvas, não foi só Alagoas, nós tivemos problemas em outros estados. Há uma necessidade da gente compreender a importância de um ministro alagoano, levando a impressão nordestina, alagoana, de um estado pobre que teve que se reinventar, e de um ministro que já foi prefeito, já foi deputado federal, já foi governador, conhece as entranhas das necessidades do cidadão mais comum e daqueles que são empresários, daqueles que querem chegar até aqui, empreender, gerar emprego, gerar renda. É um prazer, ministro, tê-lo aqui. Um bom dia. Ô Elias, o prazer é todo meu. Queria parabenizar aqui a Rádio CBN Maceió pela nova estrutura, dizer que realmente ficou muito interessante aqui o novo estúdio de vocês, dizer que é um prazer conversar sobre o Brasil, sobre Alagoas e sobre a nossa atuação lá no Ministério dos Transportes. Bom, os primeiros meses aí do governo Lula, uma eleição muito difícil, aliás, uma eleição que continuou mesmo depois do pleito propriamente dito. Há algumas dúvidas, impressões, todas variáveis que estão postas, mas que a gente percebe agora que, bom, hoje já começa o desenrola, pensando naquele que tem uma dívida e que precisa voltar a ter crédito. Nós temos aí toda uma situação de um dólar que é mais baixo, do arcabouço fiscal que foi aprovado lá atrás. Nós temos aí uma reforma tributária depois de 30, 40 anos de discussão, ou seja, um país que todas as projeções que foram feitas lá atrás, ele modificou. E a gente segue agora um curso, espero eu, que seja um curso definitivo. É verdade, Elias. O Brasil muito dividido, como você coloca, é exemplo do comportamento de todo o mundo no momento, né? Uma divisão extrema, incentivada pelas redes sociais, onde as pessoas procuram seguir apenas aqueles que pensam muito parecido com elas, ao invés de aproveitar a diversidade das redes para conhecer todos os pensamentos. O comportamento ele é de manada, né? As pessoas seguem quem pensa parecido com elas e parece que o mundo é só aquilo. Então, uma grande tarefa dos governos hoje é tentar quebrar as bolhas, dialogar com as necessidades das pessoas, independente da organização que elas tenham para se comunicar. O presidente Lula, ao assumir esse novo mandato, ele teve uma responsabilidade gigantesca, porque ele foi o primeiro homem a derrotar um presidente da República numa reeleição, desde a institucionalização da própria reeleição no Brasil. Isso significou duas coisas, a meu ver. Primeiro, que o Lula é uma liderança de massas inconteste no Brasil. E segundo, que o presidente Bolsonaro se esforçou para perder a eleição. Porque não era fácil, com a estrutura da máquina, com tudo que foi gasto no ano eleitoral no Brasil, ter o resultado que o presidente Lula teve. Mas vencida a eleição, o grande desafio era administrar um Brasil com as suas finanças combalidas no pós-pandemia, com inflação em alta, com o nível de pessoas desempregadas ainda grande, né, com dólar acima das expectativas do mercado, com o PIB crescendo muito pouco. Isso tudo foi modificado, como você falou. O Brasil hoje, ele derrubou a inflação, derrubou o dólar, bate recordes sucessivos na balança comercial, com exportações em alta. Isso significa a pujança da nossa economia. O Brasil cresce mais do que o estimado no começo do ano. Se os ouvintes se lembrarem, estava previsto que o Brasil cresceria 0,7%, 0,9% esse ano, menos de 1%, que seria muito pouco. E hoje todos os prognósticos já colocam o Brasil crescendo entre 2,5% e 3%, numa escala ascendente, né? Aprovamos a PEC da transição, que garantiu
condições para que o governo começasse a resolver problemas históricos, Elias. O teto de gastos transformou o Brasil num dos países que menos investe no mundo, passou anos sem reajustar os recursos da merenda escolar, parou de comprar os remédios da farmácia popular, parou de mandar dinheiro para as universidades, sucateando as universidades federais, que são, sem dúvida, uma das principais formas de emancipar as pessoas. Uma pessoa bem formada, ela quebra o ciclo da pobreza. Então isso trouxe muitas dificuldades para o Brasil. E a PEC da transição, ela distensionou, ela criou um novo orçamento com sustentabilidade fiscal, que permitiu o Brasil voltar a investir e distensionar esses programas sociais todos. Então, o funcionamento do país nesses 6 meses está mais leve, com menos pressão. Só lá no Ministério dos Transportes, para dar um exemplo, no ano passado foi investido 6,5 bilhões de reais em todo o país. Esse ano serão investidos 22 bilhões. É quase 4 vezes mais recursos. Então o presidente Lula, ele apontou o barco para o lado certo. Hoje saiu o Desenrola, né? Todo mundo que está endividado, 1,5 milhão de pessoas vão ter a chance de renegociar sua dívida com o banco. Ora, que bom o país se preocupar com isso, porque por mais que bancos sejam fundamentais para uma economia moderna, porque eles oferecem o crédito, eles reservam o dinheiro das pessoas que podem reservar e ele encontra quem reserva com quem precisa do dinheiro, mas os bancos no Brasil são muito caros e eles não gostam de conversar com o cidadão, eles gostam de cobrar. O Brasil tem a maior taxa de juros rotativa do cartão de crédito do mundo, o antigo cheque especial, porque o cheque agora parece que está até acabando, né? Todo mundo pagando em cartão, em Pix, o dinheiro eletrônico, a gente nem vê mais cheque, nunca mais eu vi um cheque na minha vida, mas o juro do cheque especial no Brasil também é um dos maiores do planeta. E o presidente Lula coloca o governo para conversar com os bancos, para dizer aos bancos, olha, o cidadão que deve até 5 mil reais, 5 mil reais, Elias, parece pouco uma dívida dessa, mas 90% dos brasileiros devem até 5 mil reais. Ou seja, as pessoas devem relativamente pouco para a economia, muito para elas, porque quem ganha um salário mínimo e deve 5 mil, deve quase 5 salários mínimos, 4 salários mínimos. Então isso significa muito para a pessoa, mas o governo se preocupar com ela e dizer assim, olha, nós vamos oferecer uma linha de crédito, o governo vai ser avalista, você vai pagar em condições melhores e vai limpar o seu nome. Limpar o nome significa 2 coisas. Primeiro, dar à pessoa uma nova chance para se inserir no mercado de consumo. E segundo, elevar a autoestima do cidadão, porque só sabe o que significa um débito quem deve e não tem crédito para comprar. Então acho que o presidente ordenou o barco para o rumo certo e a gente agora precisa perseverar, porque governo não é corrida de 100 metros, governo é maratona e uma maratona só se vence no sprint final. E essa reorganização desse Brasil, a reinserção internacional, certamente vai trazer muitos bons frutos, Elias. Agora, ministro, durante a sua passagem pelo governo de Alagoas, o estado tem as melhores estradas do Brasil. Era uma premonição? Era o governador já tentando ajudar o ministro lá na frente? Não? Acho que não. Acho que o presidente Lula, ele olhou assim, Elias, ele tomou uma decisão de trazer os governadores para o governo federal, para aproveitar a experiência administrativa. Eu vi você falar aí há pouco na abertura dessa entrevista a minha trajetória política, né? E eu vou fazer agora em outubro 43 anos de idade. Eu sou jovem ainda, eu me sinto muito jovem. Agora pela manhã eu corri ali 10 quilômetros na beira da praia, às 7 horas da manhã, e me esforço para manter a minha jovialidade. Acho que isso é importante para mim e para todo mundo. Mas por que o presidente Lula levou os governadores para o governo federal? Porque ele aproveita a experiência administrativa e não perde tempo. O Brasil entrou em campo jogando. Ninguém foi se aquecer, treinar, aprender. Então, ele levou o governador Camilo Santana para a educação, o Flávio Dino para a justiça, o Wellington Dias para o desenvolvimento social, o Rui Costa para a Casa Civil, e o Renan Filho
para o Ministério dos Transportes. Isso garantiu a estas pastas que a coisa fosse tocada com mais naturalidade. E ele me levou para lá justamente pelos resultados que a gente tinha aqui. Seria estranho o presidente ter me levado para uma pasta que eu não tivesse tido bom desempenho. Mas ao longo dos 8 anos em que eu estive à frente aqui do governo de Alagoas, Alagoas se notabilizou, Elias, por algumas coisas. Mas eu conversei algumas vezes contigo aqui durante o governo, e a primeira delas foi a sustentabilidade fiscal, que transformou esse estado, um estado antes sem capacidade de investir em nada, no estado que mais investiu no Brasil. Depois de se transformar no estado com a maior capacidade de investimento, aí nós começamos a recolher resultados em várias áreas, com programas muito importantes que estão sendo mantidos, e alguns pelo atual governador Paulo Dantas, e alguns foram incorporados pelo governo federal. Mas olha, nós transformamos Alagoas nas melhores rodovias do Brasil, com investimentos em infraestrutura, em reconstrução de rodovias, em construção de novas estradas e em duplicações. Quando eu assumi, a gente só tinha 30 quilômetros duplicados. Com toda a história de Alagoas, a gente tinha 30 quilômetros apenas duplicados, e estamos chegando agora a 400 quilômetros duplicados em Alagoas. Isso é uma transformação muito grande. Multiplicou-se por 10 o conteúdo histórico. É muita coisa. Mas também reduzimos a violência. Alagoas era o estado mais violento do Brasil, nós reduzimos a violência. Construímos novos hospitais. A PEC da transição permitiu agora, Elias, habilitar os novos hospitais. E essa semana foi anunciada aí 281 milhões de reais para Alagoas, de dinheiro novo para a saúde, para manter os novos hospitais. Então tinha gente que dizia assim, o Renan vai construir esses hospitais, mas quem vai manter? Ora, quem vai manter é o governo de Alagoas, o governo federal. A solução antiga de não fazer porque não sabia como ia manter, criava isso. Quando eu me elegi senador, e agora eu estou representado no Senado pelo senador Fernando Farias, mas eu me juntei agora com o senador Renan, com o líder Isnaldo Bulhões, e nós tivemos pelo menos 10 vezes nesses 6 meses com a ministra Nízia, da Saúde, dizendo para ela, olha ministra, nós abrimos o Hospital do Coração, não tem sentido o Estado mantê-lo sozinho. Nós abrimos o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, o Hospital Regional da Mata, do Norte, do Alto Sertão, Elias. E eles agora foram habilitados, vão receber juntos 281 milhões de reais por ano. Em 4 anos do presidente Lula, será 1 bilhão e 200 milhões de reais só para esses novos equipamentos. O que significa dizer que o Estado vai ter mais condição de prestar um bom serviço à população, e agora, por determinação do presidente Lula e da ministra Nízia, nós estamos recebendo o cofinanciamento federal. Mas também avançamos na educação, né? O Escola 10, por exemplo, que é um sucesso, as escolas... Concorre aí ao prêmio da Câmara, né? Está concorrendo ao prêmio de iniciativa mais destacada educacional do país, da Câmara dos Deputados, né? Tivemos o Vida Nova nas Grotas, que foi um investimento aqui na capital, nesse período de chuvas agora que Maceió enfrentou. A gente está vendo todo ano as dificuldades de Recife e Maceió não tendo mais as mesmas dificuldades pelos investimentos que o governo estadual fez no programa Vida Nova nas Grotas. Mais de 200 milhões de reais foram aplicados ao longo desses últimos anos. Então, tudo isso reunidamente, Elias, demonstra a importância de escalar pessoas com experiência para o Ministério. O presidente Lula acertou nisso e eu espero, o desafio é muito maior, viu, Elias? Mas eu espero, no âmbito federal, entregar a infraestrutura nacional em muito melhores condições do que recebemos. Recebemos com 66% das rodovias consideradas ruins, péssimas ou com problemas pela Confederação Nacional dos Transportes, que é quem avalia de maneira independente a qualidade das rodovias brasileiras. Nós estamos mudando essa prática. No final do ano já terá a primeira nova avaliação em novembro, e eu espero fazer o ponto de inflexão esse ano. O que significa o ponto de inflexão? Deixar de piorar
para voltar a melhorar. E num prazo de 24 a 30 meses, nós reduzimos de 66% as rodovias ruins, péssimas ou com problema para em torno de 20%. Isso já vai ser um grande avanço para chegarmos no final do governo do presidente Lula com a nossa malha rodoviária em melhores condições. Não estamos falando sobre qualquer coisa, né? O país é continental. É verdade. O desafio é muito maior, o país é continental, mas certamente o presidente está nos oferecendo condição de fazer e eu estou muito animado. A PEC da transição garantiu os recursos desse ano e o arcabouço fiscal vai garantir entre 70 e 80 bilhões de reais de investimentos públicos para os próximos 4 anos. Isso somado a mais cerca de 70 a 80 bilhões de reais que nós estamos trabalhando para levantar de recursos privados, vai permitir um investimento de cerca de 160 bilhões de reais só em rodovias, fora os investimentos em ferrovias que o Brasil está fazendo. Quais são os desafios, maiores desafios aqui em Alagoas? Aqui nós temos alguns grandes desafios, Elias. O primeiro, nós herdamos uma catástrofe em São Miguel dos Campos, que interrompeu a BR-101 desde o final do ano. Se o alagoano se lembrar, há 3 anos que a BR-101 ali em São Miguel dos Campos vem interrompida. Primeiro foi na subida do município de São Miguel dos Campos e agora ali na ladeira do Varrela, também nas imediações ali do município de São Miguel dos Campos. Aquele buraco, afundamento, ele tem 1,9 km e está sendo escavado 30 metros de profundidade para encontrar terra firme para poder estaquear a nova estrada que vai ser construída. Agora estamos no período de chuvas e o principal desafio de curto prazo é restabelecer aquele tráfego. Mas nós temos um outro desafio que é finalizar as obras da BR-101. Elias, essas obras se arrastam há muito tempo. Você acompanha isso aqui. E nós estamos dando solução ao trecho indígena de Joaquim Gomes, do Açu Cocal, e também as outras comunidades indígenas em São Sebastião e em Porto Real do Colégio. Já iniciamos a conexão com a Ponte de Propriá, porque aquela chegada à Ponte de Propriá na divisa com o Sergipe, ela estava inacabada em Alagoas, nós também estamos finalizando. E temos algumas obras novas, que serão fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Eu tenho conversado com o governador Paulo Dantas e com a bancada federal alagoana em Brasília, para tratarmos de obras estruturantes. E nós temos 3 obras que são fundamentais para o desenvolvimento futuro do Estado. Uma é a construção do Arco Metropolitano de Maceió, que é para tirar o tráfego de veículos pesados da capital. O que é que vem a ser isso, ministro, por favor? O Arco Metropolitano de Maceió, ele é a duplicação da BR-316 do bairro do Benedito Bentes, ali no shopping do Benedito Bentes, para quem está nos ouvindo se situar. Tem ali uma entrada que é um pouco confusa o trânsito hoje. Ali naquela entrada será feita a entrada do Benedito, antes do shopping, para quem sobe em direção ao viaduto da Federal, será feito um viaduto. Naquele viaduto começa o Arco Metropolitano em Maceió. Do viaduto será duplicado até o viaduto da Polícia Rodoviária Federal e do viaduto da Polícia Rodoviária Federal até a Chã do Pilar, garantindo a saída da BR-316, que é aquela dali, dentro de Maceió conhecida como Avenida Menino Marcelo, e de Maceió para fora a BR-316, garantindo uma saída até a BR-101 em pista dupla. Além disso, nós vamos duplicar também a rodovia 424, que é aquela do polo de Marechal Deodoro, saindo ali quase da Chã do Pilar até a L220, passando pelo polo de Marechal Deodoro. Essa rodovia vai permitir, esse arco, vai permitir que todo mundo que vem pela BR-101 e não deseje entrar na capital, possa pegar o polo ali em pista dupla, possa vir da Barra de São Miguel até o aeroporto, até a universidade, ou até a BR-101 em Rio Largo, em pista dupla também. Isso vai facilitar muito o trânsito. Eu fiz uma rodovia que faz um pouco isso, que é aquela rodovia ali da usina Utinga Leão, na Forene, que sai da Chã do Pilar até a Forene. Ela já desafogou muito o trânsito, mas agora com essa duplicação nós vamos ter muito mais possibilidade de facilitar o trânsito, sobretudo de veículos pesados dentro de Maceió, o que vai ajudar bastante. Agora, ministro, para a gente concluir a nossa conversa, eu gostaria de dedicar esses últimos minutos a uma atuação que foi muito ágil, muito necessária,
muito bem-vinda. Nós tivemos chuvas que castigaram muito o estado. O DENIT esteve aqui com uma agilidade muito grande, e isso significa a chegada da ambulância, a chegada do remédio, isso significa o acesso para as pessoas deixarem localidades que têm um risco muito grande para a vida. Como é que foi isso? Na emergência das chuvas, né, Isso. Antes de entrar da emergência, eu queria só dizer que eu falei do Arco Metropolitano, mas tem outras duas obras importantíssimas para Alagoas que eu queria citar. Uma é a Ponte de Penedo, no Baixo São Francisco. Penedo Neópolis, para criar uma conexão com Sergipe e fortalecer o desenvolvimento do Baixo São Francisco em Alagoas e de todo o litoral sul, de Piaçabuçu, de Coruripe, todas aquelas cidades serão beneficiadas. E uma outra é a duplicação da BR-104. Saindo ali de Messias, passando por Murici, União dos Palmares, até a divisa com Pernambuco. A ideia é a BR-104 ser duplicada em todo o Nordeste, porque essa é uma rota fundamental. As pessoas conhecem o pedacinho dela em Alagoas, mas adiante, de União para frente, ela passa por Caruaru e vai até Campina Grande, na Paraíba, Caruaru em Pernambuco, Campina Grande na Paraíba e até Macau, no Rio Grande do Norte. Cidades muito importantes do interior do Brasil. Então essas três obras, o Arco Metropolitano, a Ponte de Penedo e a duplicação da BR-104, são carros-chefes aqui em Alagoas e nós estamos trabalhando em todas elas, para somar esforços com o governo do estado e com o apoio da bancada federal, que certamente vai colaborar também aportando recursos. Eu queria dizer, Elias, que nessa questão da emergência, primeira atuação do governo do estado também foi muito ágil, parabenizar os municípios, né? Alagoas, em virtude dessas emergências que tem vivido ao longo dos últimos anos, tem criado uma rede de defesa civil muito mais efetiva. O DENIT agiu prontamente, nós desbloqueamos todos os pontos que foram interrompidos pelas chuvas, né? E eu estive aqui com outros dois ministros, o ministro Wellington Dias e o ministro Valdez Góes. Percorremos as cidades e ontem foi publicado no Diário Oficial, sexta-feira, na verdade, foi publicado no Diário Oficial, porque foi o final de semana aí. Na sexta-feira foi publicado no Diário Oficial da União uma medida provisória que autorizou 280 milhões de reais em repasse para Alagoas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A nossa foi a que teve mais agilidade em ser atendido pelo presidente da República pela emergência que houve aqui. E os primeiros recursos já foram liberados. Eu estava vindo para cá, até estava ouvindo a CBN nesse plantão que a CBN dá, já informando os municípios que já começaram a receber os recursos. Isso é uma diferença muito grande, porque nas outras enchentes, a União se afastava muito das necessidades do Estado e agora o presidente Lula já começa a enviar recursos, o que certamente vai ajudar a minimizar os impactos para a população e ajudar as prefeituras a fazer frente à necessidade. Essa é uma necessidade mesmo. Ministro, é um país ainda eminentemente rodoviária, nós reduzimos muito a nossa condição ferroviária. Lembro no passado que mesmo aqui dentro do estado de Alagoas, nós íamos a Viçosa, a Palmeira, eu cheguei inclusive a fazer Maceió-Recife de trem, gente, acreditem, isso já existiu. Um país desse tamanho não dá para escoar só por rodovia os seus produtos. Essa é uma tendência, o Ministério deve de fato se envolver, o governo Lula pretende ser, nesse modal ferroviário, mais insistente. A gente deve voltar a ver as ferrovias de volta? Certamente. O presidente Lula, nos governos anteriores, foi quem mais investiu em ferrovia no Brasil. Nós inauguramos recentemente o trecho final da ferrovia Norte-Sul, que sai lá do porto do Itaqui, no Maranhão, e vai até Santos. Na verdade, ela vai até o Centro-Oeste e vai até Santos pela Malha Paulista, que é uma outra ferrovia concedida pelo governo federal. O presidente fez 90% da Norte-Sul. Ela começou no governo Sarney há 30 anos, mas nos governos dele 90% do investimento foi feito. E agora ele quer fazer isso novamente. É fundamental que a gente faça isso, Elias. Veja bem, me permita fazer uma avaliação com as pessoas que estão em casa.
né, ou que estão no trânsito, no carro, no trabalho, sobre essa coisa de ferrovias. Vou lhe fazer algumas perguntas, já que você andou de trem. Inverter aqui um pouquinho o papel. Por exemplo, quanto tempo demorava, mais ou menos, grosso modo, uma viagem Maceió-Recife? Maceió-Recife, 12 horas. 12 horas de trem. Por que esse trem saiu de circulação? Porque ele hoje não tem competitividade com os meios de transporte existentes. O sujeito prefere de van ou prefere de ônibus, porque ele gasta 3 horas e meia, no máximo 4. É 1/3 do tempo. Para fazer uma viagem de Murici a Maceió eram 4, 5 horas. Hoje a pessoa vem de van, de Murici para cá, gasta no máximo 1 hora, 1 hora e meia. Então, o veículo leve, automobilístico, ele tirou o trem de baixa velocidade de circulação. Ele ficou ineficiente. O Brasil construiu, talvez, mais quilômetros de trilho de trem no Império do que na República. Aí você me diz assim, por quê, Renan Filho? Porque no Império não havia carro. O trem concorria com as pessoas andando a cavalo, a pé, ou com as pessoas andando de charrete, naqueles veículos puxados por animais naquele momento. Então, uma viagem de 25 km por hora, ela era uma viagem rápida. Hoje, uma viagem de 25 km por hora, o cidadão nem tem paciência para fazer mais. Então, a gente precisa ter a leitura que o trem de hoje tem que ser um trem de, pelo menos, 80 km por hora. E para isso, os investimentos são de outra monta e o Brasil precisa ter carga. O Brasil é um país que se notabiliza pela sua capacidade de exportar. Só que a gente só tem carga no Brasil Central, que é onde essas ferrovias estão sendo construídas para chegar até o mar, encontrar os portos e serem exportadas para o exterior. A gente tem carga no Mato Grosso, em Goiás, Elias, de 30 anos para cá. Há 40 anos atrás, sequer tinha produção nessas regiões. Era um cerradão, né, com baixíssima produtividade e que hoje se notabiliza por ser a região de mais alta produtividade agrícola do planeta. Para que você tenha uma comparação, os Estados Unidos são os maiores produtores de soja do mundo. O Brasil é o segundo. Se o Mato Grosso fosse um país, ele seria o terceiro. Ou seja, escoar a produção do Mato Grosso no centro do Brasil aos portos é um desafio. E agora, ferroviariamente, a gente vai ampliar os investimentos em trens de alta velocidade. Estamos de velocidade de 80 km por hora, pelo menos, não aqueles trens de baixa velocidade, para escoar a produção. Veja você que a gente terminou a Norte-Sul, estamos fazendo a ferrovia, a integração do corredor FIOL-FICO, que na verdade é a leste-oeste, que vai cortar o Brasil a norte-sul de maneira na direção norte-sul, e a leste-oeste vai cortar essa norte-sul no meio, basicamente, garantindo o escoamento da produção. Estamos avançando com a Transnordestina, estamos promovendo investimentos na malha privada, investimentos da Rumo, da Vale do Rio Doce, da MRS, da VLI, todas elas concedidas, para somar esforços com o modal rodoviário. O nosso planejamento, para finalizar, hoje nós temos apenas 17% de tudo que é exportado no Brasil é exportado por ferrovias. Nós vamos elevar isso até 2035 para 40%. Essa é a meta do Plano Nacional de Logística e nós estamos trabalhando duro para isso. Muito bem. Ministro Renan Filho, prazer tê-lo por aqui. Um ótimo dia, excelente semana. Muito obrigado, Elias. Um grande abraço a todos.